dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade à série Qualidade e Segurança do Paciente, hoje nós falaremos sobre a Meta 2, Comunicação Efetiva. A comunicação é um processo em que informações, pensamentos e sentimentos são transmitidos através da linguagem verbal e não verbal. O desenvolvimento da comunicação, especialmente nos ambientes de assistência à saúde, tem se mostrado um fator sensível que pode contribuir para a incidência de incidentes relacionados à saúde. Para o Lime colaboradores, em 2019, a comunicação entre a equipe interdisciplinar de saúde é determinante na qualidade e segurança da prestação dos cuidados aos indivíduos. Falhas de comunicação têm sido um dos principais fatores que contribuem para a ocorrência de eventos adversos e, consequentemente, diminuição na qualidade dos cuidados. Para falar conosco sobre a Meta 2, comunicação efetiva, esse tema tão importante nos dias atuais, tenho a satisfação de apresentar a enfermeira Adélia Monteiro. Adélia, obrigada por aceitar o convite de estar conosco. Adélia é enfermeira, mestre em Educação para a Saúde pela Universidade Federal de Pernambuco, é especialista em nefrologia e também especialista em qualidade e segurança do paciente pela Fiocruz, exercendo atualmente a chefia da unidade de qualidade e segurança do paciente do Hospital das Clínicas da própria Universidade Federal de Pernambuco. A Adélia tem 3 filhos, homens, né, Adélia? E também 2 gatinhos. Adélia, obrigada por conversar conosco sobre esse tema muito importante e compartilhar a tua experiência. Para iniciar a nossa conversa, gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e também da importância da segurança do paciente para uma instituição, especialmente relacionada à Meta 2. A palavra é tua, Adélia. Obrigada, Letícia. Queria começar agradecendo esse convite, não é? Para mim é uma honra estar aqui nesse podcast que tem contribuído tanto para a sociedade, não é? Num tema, em vários temas e, sobretudo, nesse tema relacionado à segurança do paciente. Eu sou enfermeira, estou formada já há 27 anos, dos quais 27 foram exercidos, né, no Hospital das Clínicas. Eu fui aluna da Universidade Federal de Pernambuco e logo que eu me formei, eu fiz o concurso, fui admitida e aí estou com toda a minha experiência lá. Claro que tive algumas experiências na rede privada, mas foram assim, muito rápidas. Eu posso me considerar que sou totalmente serviço público, né? Funcionária pública, que tenho muito orgulho de ser servidora pública. A minha experiência, inicialmente, sempre foram 20 e poucos anos dentro da nefrologia. Sim. Eu, logo que cheguei no hospital, passei por alguns setores, como todo mundo passa, né? Clínica médica, clínica cirúrgica, depois fui algum tempo para a UTI, mas aí conheci a nefrologia, manifestei o desejo de ir para lá, como era um setor que tinha poucas pessoas interessadas, né? Exato. E aí, quando eu fiz o pedido, eu fui logo atendida. Legal. E daí fiquei meus 20 e poucos anos lá, numa especialidade que eu tive muitas boas experiências assim inesquecíveis, né, com os pacientes e com a equipe que prestou e que prestava assistência a uma doença assim bastante difícil, né, de ser encarada pela questão de ser uma doença crônica, limitante, a jornada de diálise, seja ela hemodiálise ou diálise peritoneal, para o paciente é bem difícil, né? Mas a partir do momento que ele se adapta, tudo aquilo se torna mais fácil. Legal. Então,
após esse tempo na nefrologia, eu fui convidada para assumir a chefia de enfermagem, que se chamava chefia de internação. Então, eu era responsável pela assistência de enfermagem na internação do hospital. E, nesse mesmo tempo, eu fiz a especialização pela Fiocruz e logo depois coincidiu, né, de estar chegando a EBSER, e existia uma unidade que era chamada Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais, que precisava ser iniciada, e eu fui convidada para abrir esses trabalhos, trabalhando com segurança do paciente. E é como eu conversava com Letícia, né? Quando a gente começa a estudar a segurança do paciente, a gente se apaixona e não quer mais deixar, né? Exato. Porque você vê a importância dessa temática dentro de uma organização de saúde, você vê o quanto que seu trabalho ele pode ser importante, relevante para o paciente, ele faz a diferença, né? Ele agrega valor. Sim. E é um desafio, né? Então, pensar em segurança do paciente, principalmente no serviço público, é pensar em um grande desafio. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como que a gente pode oferecer informações completas, sem ambiguidade, né? Sim. E principalmente, né, que tenha clareza e que seja compreendida plenamente pelo receptor, né? E com isso a gente conseguir reduzir a ocorrência de erros, de falhas, né? Que essa comunicação pode ser eletrônica, pode ser verbal, pode ser escrita, pode ser não verbal. Como é possível a gente padronizar essa comunicação verbal e escrita para o registro das informações relacionadas à assistência à saúde? Né? Quanto você acha que o prontuário eletrônico veio contribuir também para a melhoria desse processo? Olha, quanta reflexão. Iniciando, né, pelo próprio histórico, Letícia, da segurança do paciente, lá quando os Estados Unidos, eles viram, né, e ficaram boquiabertos e levaram aquele grande relatório que é o Israel Humano, que é mundialmente conhecido e onde tudo começou, né? Então, eles se depararam com números alarmantes, exato, onde o grande problema era justamente os eventos adversos, né, decorrentes de falhas na assistência à saúde. E eventos adversos catastróficos, na sua maioria, onde a falha da função, a perda de uma função de um órgão, ou até mesmo o óbito acontecia. Né? E quando a gente vai estudar isso, essas causas desses eventos adversos catastróficos, a gente vê que 80% a 90% das causas são de ordem da falha de comunicação. Então, vejam o quanto que a falta de comunicação entre os profissionais de saúde implica, não é, em eventos graves. Nós, quando a OMS, lá em 2004, ela forma a Aliança Mundial de Segurança do Paciente e ela institui que a problemática de segurança do paciente é um problema de saúde pública mundial, né? Ela conclama os países membros a trabalharem com afinco nessa temática. E aí ela elege as 6 metas internacionais de segurança, essas metas que você está trabalhando exatamente no seu canal. E a meta 2, eu considero, né, mas não eu como simples profissional, como também os estudiosos, né, eles relatam a dificuldade da gente trabalhar a comunicação. Por quê? Porque o processo de comunicação, ele é muito complexo e ele é contínuo, né? Ele também permeia todas as relações. Então, não só as relações interprofissionais, mas a relação entre paciente e acompanhante, profissional e familiar, né? Então, é um conjunto muito
extenso dentro de uma assistência à saúde, seja ela num âmbito menor de um posto de saúde, né, a um hospital de alta complexidade. Você tem ali muitos profissionais trabalhando ao mesmo tempo, se relacionando, né, discutindo problemas inerentes a um paciente ou a vários pacientes. Então, você tem muitas oportunidades para que essa comunicação, ela fale, né? Você tem muito barulho, você tem dispersão, você tem ali dispositivos que lhe levam a estar desatento, né? Você tem uma vida atribulada, num corre-corre de turnos de plantão que se sucedem, e isso tudo vai levando, vai acarretando a esse profissional ele ficar desatento, ele sair dessa conexão que tem que haver entre o que transmite a informação e aquele que recebe, né? Então, se eu não tiver essa harmonia entre o transmissor e o receptor da informação, eu vou ter falha na comunicação. Então, a comunicação de segurança, ela é preconizado, né, que ela seja uma comunicação clara, que ela seja uma comunicação completa, que ela não seja ambígua, né, ou seja, não me dê margem para eu ter vários entendimentos, mas eu tenho que ter um só entendimento. Ela tem que ser muito completa, né, para que todas aquelas informações que são importantes para a assistência ao paciente esteja ali reunida. Então, nesse conjunto de elementos, a gente tem os rounds de discussão, a gente tem o momento de passagem de plantão, que é um momento crucial, né, para toda a equipe que está passando as condições que estão aqueles pacientes de um turno para o outro. Então, está saindo uma equipe que vai passar todo o plantão de 6 ou de 12 horas e está chegando uma nova que vai assumir o plantão e que precisa ter minimamente aquelas informações reunidas para poder dar continuidade à assistência. Então, dentro de comunicação de segurança, a gente tem 3 momentos que são muito importantes. É a passagem de plantão, é a comunicação de transição, né? Ou seja, quando eu saio de um setor e levo o paciente para outro setor, então, a transição do cuidado, por exemplo, do bloco cirúrgico para a UTI, da UTI para o andar da cirurgia, né? Então, são o cuidado, a transição do cuidado interno. E eu posso também ter a transição do cuidado externo, quando eu vou levar o meu paciente para um outro hospital, para que ele seja transferido. Ou eu tenho o meu paciente que vai para fazer um exame fora, né? Então, isso aí são momentos cruciais que, nesses momentos, estão mais propícios a existirem as falhas. Por isso que a gente se preocupa com esse momento, né? E existe hoje de proposta, respondendo a sua pergunta, instrumentos estruturados de comunicação para exatamente esses momentos. Então, a OMS, ela já validou alguns instrumentos, né, que podem ser adaptados para a realidade no hospital. Então, um exemplo desse instrumento é o SBAR, a comunicação chamada SBAR, que é um mnemônico, né, formado por 4 letras, SBAR, que estão em inglês e que significa exatamente a situação do paciente, o histórico, a avaliação, né, e a recomendação. Então, dentro desses 4 momentos, eu vou formar o meu instrumento de passagem de plantão. Para quê? Para que, quando eu for passar o plantão, eu não fique tentando me lembrar o que é que eu tenho que passar para a minha equipe que está chegando, mas eu tenha tudo ali estruturado, conciso, né, completo,
sobre aquele paciente. Imagine que eu tenho uma enfermaria de 30 a 35 pacientes e eu vou passar paciente por paciente. Se eu não tiver algo que me leve a estruturar a essas informações e fique somente dependendo da criatividade de cada um dos profissionais, vai ficar muito difícil, né? E nós estaremos fadados a ter muitos eventos adversos decorrente dessa desorganização. Sim. Então, o que a comunicação preconiza é que hoje a gente tenha instrumentos estruturados. Então, esse exemplo do SBA é uma ferramenta que foi muito utilizada na aeronáutica, não é? E aí, com a comunicação entre os submarinos, e daí a OMS, ela validou e ela sugere para que a gente, profissional de saúde, utilize no hospital. Então, lá no Hospital das Clínicas, a gente já tem o SBA de passagem de plantão para várias categorias. E isso tem sido, assim, muito bom, porque hoje, com a tecnologia, já está bem mais aprimorado e a gente já tem o SBA no computador. Nossa, excelente, Adélia. Vou resgatar, você trouxe tantas informações importantes e eu quero resgatar um pouquinho, tá bom? E veja se é isso o que você quis trazer mesmo. Primeiro, a importância da comunicação, né? De você ter uma escuta realmente ativa, voltada para cada indivíduo. A segunda questão que você trouxe, a questão dos momentos de transição do cuidado. Isso é muito importante, né? Então, para a gente reforçar que é um momento que precisa ter um pouco mais de atenção, porque ali pode acontecer um evento adverso por uma falha de comunicação. Então, uma transição do centro cirúrgico para a UTI, da UTI para uma unidade, né? E até para unidades externas. E agora você já trouxe essa questão da passagem de plantão, né, do SBAR, que é uma ferramenta, né, excelente e que tem trazido aí mais segurança. O que o estudo de Nogueira e Rodrigues em 2015, eles trouxeram aquelas questões, né, as falhas mais comuns nesse processo de passagem de plantão. Então, eles falam que a quantidade de excessiva ou reduzida de informação, o pouco tempo por questionamentos e dúvidas, informações inconsistentes, omissão ou repasse de informação de maneira errônea e não utilização de processos padronizados, né? Além de registros ilegíveis, uso de siglas não oficializadas da própria instituição e a falta de um trabalho em equipe que você também trouxe como importante. E mais uma coisa que elas trazem é as interrupções e distrações, que você também já comentou com relação ao ruído, né? E com isso, culminando aí em perda de informações importantes e até alguns documentos importantes para a continuidade do cuidado. Né? Então, vocês já adotaram o SBAR como uma ferramenta, você já consegue perceber que essa passagem de plantão, de alguma forma, foi otimizada, que as informações mais importantes conseguem ser transmitidas dentro desse contexto. E você também falou que já está no prontuário eletrônico, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da contribuição do prontuário eletrônico para todo o processo, além do SBAR, como que tem sido também, né, as recomendações. Sim. Tudo isso que você coloca, não é, quando cita aí os dois autores, é uma realidade, né? Ele descreveu super bem, né? Porque é essa realidade, as nossas distrações, os lapsos, nós esquecemos, né? Em muitas informações a gente não consegue ler porque não tem uma legibilidade, né? E daí vem a importância do prontuário eletrônico, que já reduz
a literatura diz em 50% os eventos adversos decorrentes de falhas na comunicação. Legal. Né? Então, assim, todo o processo de mudança, Letícia, você sabe que ele é difícil, que ele é lento, né? Existem sistemas hoje melhores, né, mais avançados e outros menos, e daí é toda essa dificuldade. Mas lá no hospital, a gente está com o prontuário eletrônico, né, dentro de um sistema da rede EBSER, e tem sido de grande importância. Eu não posso trazer para você dados, né, assim, oficiais, nem científicos, mas, ou seja, que tenha passado por alguma pesquisa, né, que eu possa trazer. Mas, assim, pelo termômetro do Vigiosp, que é o nosso sistema de notificação de incidente, nós já podemos inferir, né, que a redução de queixas, não digo de eventos adversos, mas de incidentes, né, de circunstâncias notificáveis que a gente tinha com relação à comunicação nessa passagem de plantão. Por exemplo, o paciente não fazer um preparo para exame porque não foi repassado. O paciente deixar de receber uma dieta, né? Então, estava em jejum, seria para ficar em jejum, mas aí o serviço de nutrição não foi avisado. E o paciente perde a endoscopia porque se alimentou, né? Então, essas queixas, né, que a gente chama de circunstâncias notificáveis, elas têm diminuído gradativamente com o advento do prontuário eletrônico. Adélia, você está trazendo pontos muito importantes. E um dos aspectos a gente precisa monitorar e também avaliar se o processo está evoluindo ou não, não é? Então, algumas instituições avaliam conformidade dos registros, e eu gostaria que você falasse um pouquinho como vocês estão fazendo e se você já percebe mudança após essa implementação do prontuário eletrônico e desses protocolos que você comentou como a ferramenta SBAR. Letícia, o prontuário eletrônico realmente ele vem atendendo e corrigir muitas falhas decorrentes da comunicação. A gente só sabe da importância de um registro completo, bem assinado, com o nome do profissional, com o registro ético profissional, quando você está diante de um processo judicial. Aí a gente vê a importância disso, que era preciso colocar a hora, por exemplo, que era importante ter assinado, carimbado, enfim. Mas, nesse processo todo de educação, né, dos profissionais, o prontuário eletrônico, ele vem atender e vem ocupar esse espaço. Por quê? Porque ele já traz a legibilidade, né? Então, a gente não tem mais aquele problema da letra, a gente tem as informações muito completas com relação, por exemplo, à prescrição médica, então as doses, né? Você tem travas de segurança, Excelente. Alguns programas que não deixam avançar se não for feito, por exemplo, uma escala de risco, certo, né? Então, isso tudo ajuda demais, lhe dá essa segurança. Com relação aos nomes das drogas, aqueles nomes semelhantes, sim, tanto a grafia como também o som. Então, já há uma diferenciação no prontuário eletrônico. Outro grande avanço é com relação aos medicamentos de alta vigilância. Então, aqueles medicamentos que são de alta vigilância, o prontuário também ele tem uma taxa especial. E aí ele mostra que é um psicotrópico e aí taxa de alguma cor diferente. Então, são muitos recursos que vão se somando, né, para poder nos dar essa segurança na comunicação escrita. Excelente. Temos mais ou menos um ano que nós estamos utilizando e já podemos constatar muitas falhas
diminuídas, né, por conta dessa garantia que o prontuário nos dá. Um dos meios que a gente constata isso é exatamente por meio do nosso sistema de notificação, que é o sistema eletrônico chamado Vigiosp. É um sistema que está em todas as áreas de trabalho dos computadores, né, tanto da área administrativa como da área assistencial. E aí a equipe toda ela pode notificar qualquer evento, qualquer incidente ou qualquer circunstância que represente um perigo, né, um potencial risco de um evento adverso acontecer. Então, por meio desse sistema, a gente já vê que diminuiu muito, né, a quantidade de queixas que havia com relação a essa questão de falha de prescrição, de falha de lapsos, de lacunas que não foram vistos, né, durante a assistência. Então, aquela história da dieta, o paciente que fica sem realizar o exame porque não foi repassada a informação, né? O transporte, por exemplo, a ambulância que não foi solicitada porque não estava ali, o médico esqueceu de passar para a equipe de enfermagem, não escreveu no prontuário, não escreveu na passagem de plantão. Então, tanto o instrumento de passagem de plantão junto com o prontuário eletrônico tem sido, né, garantias dessa melhoria na qualidade da Meta 2, né? Então, a gente, juntando todos esses elementos, a gente vê que temos avançado para a segurança na Meta 2. Excelente, Adélia. E você está trazendo alguns exemplos do nosso dia a dia, né? Uhum. Que, infelizmente, ainda acontecem. Nós temos aí, né, o nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? Ele fez 10 anos esse ano. Exato. Mas a gente sabe que evoluímos, mas ainda existem situações que precisam ser trabalhadas, precisam ser olhadas com mais atenção. E eu queria que você falasse um pouquinho agora, você falou um pouquinho da prescrição, né? E essa Meta 2, ela também tem um olhar distinto para duas situações, né? Que é a prescrição verbal e também o resultado crítico de exames laboratoriais fornecidos pelo telefone, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessas duas questões, com relação a protocolos, com relação a como isso deve acontecer. Você pode falar um pouquinho, abordar um pouco, por favor? Sim, como você bem já introduziu, né, essas dois tipos de comunicação, eles são colocados estritamente na situação de emergência, né? Então, não está aberto para todas as situações no hospital, de maneira nenhuma. Então, a prescrição verbal, ela só pode ser feita, né, diante de uma impossibilidade, realmente, diante de uma emergência. E os protocolos, eles devem estar muito bem estabelecidos. Então, é importante, faz-se necessário, né, é mandatório que exista o protocolo escrito, né? Então, a elaboração desse protocolo, depois do protocolo ser escrito, como deve ser essa comunicação, que é basicamente o prescritor, ele vai dar o comando, né? E a pessoa que vai receber a prescrição, que vai receber a ordem médica, ela precisa escrever, depois ela precisa repetir para o prescritor, né? A fim de que ele confirme. E feito isso, né, depois, no próximo momento, no momento mais rápido, ele precisa fazer a transcrição daquilo que foi colocado verbalmente para a prescrição escrita. Então, tem que existir esse protocolo bem definido, né, elaborado, publicado,
publicado numa intranet do hospital, numa pasta de documento institucional, e após isso, toda a equipe precisa conhecer esse protocolo, senão não tem nenhum tipo de validade, né? E tem que existir o treinamento do protocolo para que ele possa ser seguido, né? Depois de implementado o protocolo, o serviço de segurança do paciente, ou de qualidade, ou a gestão de riscos, aí fica a critério de cada hospital, precisa também auditar como os profissionais estão seguindo esse protocolo, né? Para poder constatar se há adesão do protocolo ou não, certo? Então, é basicamente isso que está sendo colocado dentro da prescrição verbal. Sim. Com relação à prescrição, com relação aos resultados de exames, né, também tem que ser definido, certo, entre a equipe médica, a equipe de análises clínicas, chegarem, né, em um denominador daqueles resultados críticos, porque não pode haver nenhuma dúvida do que seja resultado crítico, então precisa ser elegido, né, todos aqueles parâmetros de resultado crítico, e esse documento também ele ser elaborado, ser publicado, ser treinado e o processo acontecer em cada clínica, em cada enfermaria, né? Então, o resultado crítico de exame, ele é importantíssimo. Imagine que você está ali com uma hemorragia, precisa mostrar para o médico e esse médico não está. E aí o laboratório ele vai ligar para o posto de enfermagem a quem ele vai transmitir. De quem é essa responsabilidade de receber? Quem recebe vai receber verbalmente e vai passar num WhatsApp? Não, tem que ficar registrado, né? Tudo tem que estar documentado por quem recebeu a informação até que o paciente ele seja atendido. Então, é todo um trabalho da elaboração do documento, porque nessa fase de elaboração de documentos você tem toda uma equipe debruçada, estudando, né, a literatura mais atual, reunindo tudo aquilo de literatura, chegando no consenso, elaborando o documento finalizado, com revisores, né, publicado para a equipe interna do hospital, com o endosso da alta gestão, e a partir daí a segunda etapa é o treinamento da equipe. Para quê? Para que esse protocolo ele seja realmente seguido e utilizado, senão não tem nenhum objetivo, né? Não tem garantia nenhuma, não tem importância nenhuma se o protocolo só tiver lá na pasta de documentos institucionais e aponta a equipe assistencial não conhecer e não cumprir o protocolo. Então, é basicamente assim. Adélia, você trouxe também tantos aspectos, são tão importantes, né? Então, queria reforçar 2 aspectos que você trouxe. O primeiro, essas 2 situações, elas só podem acontecer em momentos, né, de extrema necessidade, de emergência. E quando você recebe a necessidade de você validar essa informação, você registra e repete em voz alta para que a pessoa confirme se realmente foi aquilo que ela disse anteriormente, né? E isso também a gente pode dizer que se aplica para outras situações, né? Também do nosso dia a dia, como você trouxe alguns exemplos. Deu alta, não comunicou, né? Tem uma medicação nova, precisa fazer um cuidado e não teve uma comunicação efetiva. E hoje a gente percebe que muitas vezes você fala, né, com a equipe, né, pode ser própria equipe de enfermagem ou com outros, mas precisa validar com a pessoa se ela realmente teve a compreensão do que você está falando naquele momento, né, para que realmente o processo assistencial aconteça, né? Então, sempre validar
o que você está solicitando naquele momento, ou a informação que você está passando naquele momento. Então, isso é muito importante. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais, né? Você falou, o papel aceita tudo, né, Adélia? Sim. O protocolo pode estar bonito, está lá num quadro, na parede, numa pasta, ou até no computador, né, onde estão todos os documentos institucionais, tudo lindo. Mas se a gente não, a equipe, as pessoas que estão envolvidas no processo não participarem dessa construção e posteriormente não forem treinadas, né, para compreender a importância daquele protocolo, isso realmente vai ser difícil de acontecer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de estratégia que vocês utilizam para melhorar a adesão de toda a equipe no cumprimento dessas metas, né? Para estabelecer uma comunicação efetiva, oportuna, precisa, completa, sem ambiguidades e compreendida pelo receptor. Como vocês estão trabalhando isso? Letícia, veja, essa parte é a parte realmente mais difícil, né? Porque tudo, eu não diria só para a meta 2, mas para todas as metas e para todo o trabalho de segurança do paciente. Precisa de uma palavra que é chave, que é o engajamento da equipe. Se não houver engajamento, em primeiro lugar, da alta gestão, né? Então, da direção do hospital, se a cultura de segurança ela não tiver realmente introjetada na alta gestão e que essa alta gestão passe para os seus gestores, né, locais, para que, a partir deles, esse engajamento venha a acontecer, a gente, segurança do paciente, unidade de qualidade de segurança do paciente, a gente não consegue absolutamente nada. Porque não é um trabalho que a gente faça por nós, né? Todos temos que ter essa responsabilidade, que o controle de infecção, que a higiene de mão, que a conferência da pulseira, e, consequentemente, a comunicação efetiva, ela é um trabalho de todos. Ela é um trabalho que passa por todos. Então, o segredo é trabalho em equipe. A gente tem que trabalhar em equipe. Não adianta nós fazermos um protocolo todo bonito. A gente vai, por exemplo, a nossa unidade vai trabalhar o protocolo de comunicação. Então, eu vou junto com 2, 3 pessoas, vamos estudar e vamos ver as publicações mais atuais e tal. E delineio o protocolo. Não adianta. Eu tenho que ter atores, pessoas lá da assistência, lá da clínica cirúrgica, lá da clínica médica. Eu tenho que ter médico, eu tenho que ter enfermeiro, fisioterapeuta. Então, o máximo de representante da equipe multiprofissional para pensar junto aquele protocolo, né? Para que esse protocolo ele seja realmente seguido pela equipe. Então, é o engajamento. Esse engajamento, ele precisa ser criativo. A gente precisa pensar em todas as possibilidades, porque nós não temos muita contrapartida para dar àquele funcionário, aquele colaborador, aquele profissional que gosta de participar, que é o engajado. Não adianta sempre engajar as mesmas pessoas, então a gente tem que diversificar, né? Então tem que ter na instituição políticas que estimulem esse tipo de engajamento para esse trabalho de qualidade e segurança do paciente. Então esse é o primeiro passo, é o engajamento. Na nossa experiência, a gente faz muito grupos de trabalho com portaria instituída, porque isso vai servir para todo o programa de carreira desse funcionário, né? Vai pontuar. Então, isso é um estímulo para que ele possa, junto conosco, fazer o estudo e a elaboração do documento. Depois que a gente elabora, a gente tem que passar para a segunda etapa, que é a fase de treinamento. Então, é outra fase difícil. Será que a gente vai conseguir a adesão dessas pessoas para virem treinar o protocolo? Como é o mecanismo mais fácil? É presencial ou é online?
né? Aí a gente testa, vamos fazer presencial, vamos fazer online, qual é o que deu mais público, né? Ou às vezes a gente faz híbrido, para que todos sejam atendidos. Então, por exemplo, ter o olhar para o noturno, pensar que também tem que ter o treinamento no turno noturno. Então, a gente tem que deslocar pessoas para darem o treinamento durante a noite, no final de semana, certo? Então, tudo isso são maneiras para a gente engajar, porque o engajamento é fundamental. Se não houver engajamento, não vai haver cumprimento de protocolo. Sim. Certo? Então, a gente tenta, assim, fazer muito esse engajamento com grupos de trabalho, com GT, né, que é esse grupo de trabalho, também com a criatividade de cada gestor. Então, por exemplo, alguns fazem gincana, fazem dinâmica, apresentação. Já temos esse programa de estímulo ao crescimento, né, com essas atividades. Então, isso é outra coisa que nos ajuda. A própria programa de avaliação do funcionário. Então, ter nessas discriminações das atividades, esse engajamento para essas atividades. Entendeu? Então, a partir daí, você tem aquelas pessoas que vão sendo líderes, que vão alavancando, né, o cumprimento do protocolo. Sim. E a gente também, do outro lado, fazendo o acompanhamento, fazendo os indicadores. Certo? Até que, a partir da leitura desses indicadores, a gente vê se a adesão está alta, se está baixa e implementa mudanças, como ações, melhorias, que chegue à mudança e à melhoria. Não, excelente, Adélia. Quero trazer duas questões importantes, né? Que você traz tantas coisas importantes, e eu queria reforçar duas ações importantes que você trouxe, né? Para o engajamento, né? De ter momentos de treinamento no próprio horário em que o colaborador está na instituição, né? Então, quando você vai, né, ter uma equipe que se desloca para o horário que ele está atuando dentro da instituição, de alguma forma você está valorizando também essa possibilidade de desenvolvimento dele. Então, isso é muito, muito interessante, muito importante. E você trouxe também várias outras estratégias, né? À distância, a fazer presencial, gincanas, e a participação efetiva, né, de representantes de cada categoria profissional. Então, isso realmente são dois diferenciais, né? E a gente não falou ainda de um outro ator que pode participar desse processo. E eu queria ouvir um pouquinho de você, como vocês estão envolvendo o próprio paciente e familiares, né, como protagonistas desse processo, né, de segurança voltada para eles, né, e que é um grande desafio. Então, queria ouvir você, como vocês estão trabalhando essa questão, inclusive para a conscientização da equipe sobre a importância da participação efetiva do paciente dentro desse processo assistencial. Eu falei, né, que o segredo do sucesso é sempre o trabalho em equipe, né? E quando a gente pensa em equipe, a gente sempre pensa na equipe que está prestando cuidado. Sim. Mas a gente precisa abrir o nosso horizonte, que essa equipe também tem o paciente como, né, componente e até como o protagonista. Isso. Muitas vezes, né, em todas as vezes seria o ideal que ele fosse o protagonista do cuidado. E quando a gente se depara para isso, você vê que é uma quebra de paradigmas muito grande, né? Nós fomos instigados pelo tema esse ano da OMS, né, por ocasião do Dia Mundial de Segurança do Paciente. Então, ele trouxe exatamente o tema do engajamento do paciente para a segurança do paciente. Era engajando os pacientes para a segurança do paciente, algo mais ou menos assim. Exato. E
fizemos um webinar em cadeia nacional, foi bem interessante. Quando eu estava com esse tema nas mãos, eu comecei a pensar, eu digo, meu Deus, como a gente ainda é uma criança com relação ao engajamento, né? Porque o que tem de mais certo é que o paciente, quando ele é engajado, quando ele está no centro do cuidado, ele é um grande protagonista, né? E ele vai entender tudo que precisa ser feito para que aquele tratamento, para que aquele cuidado saia da melhor forma. Então, a gente tem que mudar a nossa visão. Deixar de pensar que o acompanhante que traz para mim que me chama a atenção, quando eu não higienizei as mãos antes de cuidar da mãe dela, essa acompanhante, ela está me ajudando, ela está contribuindo com o cuidado e com a redução das infecções, né? Então, a gente tem que desconstruir que o acompanhante, ele não pode estar na UTI e que a UTI não é lugar para a família ficar, né? Hoje a gente sabe que os grandes hospitais que já trabalham há mais tempo com cultura de segurança, que estão desenvolvidos nesse aspecto, já tem o acompanhante, o familiar na UTI, né? A visita é estendida. Então, aquelas famílias que têm disponibilidade ficam 24 horas, se não pode ficar as 24 horas, ficam 12 horas, ficam 6 horas, mas ficam, né? E não é um incômodo para a equipe, ao contrário, é um acréscimo, né? É uma contribuição a mais que a gente tem. Tem uma frase que nós estudamos, né, nessa questão aí do tema proposto pela OMS, sim, e uma militante canadense, ela traz essa frase, que é nada sobre mim sem mim. Né? Então, é uma frase que diz muito, nada sobre mim sem mim. Então, o paciente, ele precisa estar opinando, né? Ele precisa estar sabendo do que está acontecendo. Então, essa comunicação da equipe com o paciente, com o familiar, fazendo ele ciente de tudo que vem pela frente, do diagnóstico, do tratamento, dos cuidados que ele precisa ter a partir daquele momento. Então, como é lindo a gente ver um paciente empoderado, né? Um paciente que é responsável pelo seu cuidado e que ele está ali junto com a equipe, somando. Que reflexão linda! Nada sobre mim sem mim. Não, fantástico. E a todo o contexto que você trouxe, como é importante. Adélia, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo super bacana, super gostoso. E, então, para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes, aos profissionais que estão militando, né, na segurança do paciente e nessa busca incessante de melhoria todos os dias. O que eu gostaria de deixar como mensagem nessa temática, não é tanto de segurança do paciente, mas, sobretudo, da comunicação, a meta 2, é a responsabilidade que nós temos, enquanto profissionais de saúde, com aquilo que nós fazemos e que precisamos registrar no prontuário. A gente só lembra da importância de um prontuário quando a gente está diante de alguma questão judicial. Mas não vamos deixar chegar nesse ponto. Vamos entender que tudo que a gente faz precisa ser registrado. E esse registro deve ser o mais completo possível. Tenhamos essa consciência, porque dessa forma, nós não estamos apenas protegendo o paciente, que é o nosso objetivo maior,
mas nós também estamos nos protegendo enquanto profissionais de saúde, seja ele de qualquer categoria. Então, eu gostaria de pedir, né, para cada um fazer essa reflexão. Como estão os nossos registros? Será que eu estou no corre-corre, tão apressada, e estou achando que posso deixar, que eu posso esquecer, que eu posso não assinar, que eu posso não carimbar? Né? Vamos pensar nessa responsabilidade. E dizer também que a comunicação, ela é uma das maiores habilidades do ser humano. O ser humano que não se comunica, não é? Ele se fecha em si mesmo. E dentro da nossa responsabilidade na área de saúde, a gente precisa se comunicar. A gente precisa falar, não falar apenas com o verbal, mas falar com o nosso gestual, né? Falar com o nosso corpo, falar com o nosso olhar, falar com as nossas mãos, com o nosso tato. Então, vamos pensar de quantos pacientes precisam dessa nossa comunicação, do quanto que a gente precisa melhorar a forma de se comunicar, não apenas com o paciente, mas também com aquele que está ao meu lado, a minha equipe. Quantas vezes a gente está tendo uma comunicação violenta dentro do nosso ambiente de trabalho? Quanta falta de respeito, quanta falta de gentileza, né? Então, que possamos refletir. O nosso ambiente de trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida. Vamos torná-lo mais agradável, vamos torná-lo mais acolhedor, vamos sentir saudade da nossa equipe a cada plantão. Eu tenho certeza que se a gente contribuir, se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter ambiente muito mais acolhedor, muito mais cheio de carinho, de afago, de amizades verdadeiras, não é? Que a gente vai levar para o resto da vida. Então, essa é a minha mensagem e que eu gostaria de dizer que segurança do paciente é desafiador, mas segurança do paciente traz muita alegria para o nosso coração, traz muita realização para quem trabalha com ela. Obrigada. Ai, Adélia, que lindo, que mensagem bacana, né? Então, só quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Adorei esse bate-papo com você, foi muito bom. Tenho certeza que trouxe insights para os nossos ouvintes, e esse é o nosso grande propósito, que a gente consiga, né, contribuir para uma reflexão e, quem sabe, para melhorias nos processos assistenciais de todas as instituições. Então, muito obrigada por ter compartilhado conosco esse momento e a sua experiência, tá bem? Obrigada, eu que agradeço. Imagine. Quero agradecer também você, ouvinte, que continua conosco, né, na busca aí de reflexões verdadeiras, para que a gente possa trazer melhorias para o nosso processo assistencial e para a saúde em geral. Muito obrigada, até o próximo episódio. Grande abraço.